Olá você que está assistindo a este vídeo, como vai? Seja muito bem-vindo ao canal Leitura em Imagem, e eu serei o seu anfitrião, Rafael Solon. O vídeo de hoje vai ser dedicado a falar sobre o primeiro romance da trilogia O Senhor dos Anéis. Vamos falar sobre A Sociedade do Anel. Lembrando que eu vou trazer alguns elementos de comparação com os filmes. Logo, eu vou trazer um paralelo entre a adaptação que o Peter Jackson fez para o cinema e algumas das características que ele preferiu cortar do romance. Sem mais delongas, vamos direto ao papo. Então vamos lá. Para falar sobre A Sociedade do Anel, eu acredito que seja importante vocês também assistirem os outros vídeos que eu fiz para o canal, a respeito do Silmarillion, que é a gênese da Terra-média, e também sobre o Hobbit. Ali eu trago muita informação extra a respeito do processo de construção que o Tolkien fez na elaboração destes outros romances. Vamos lá. O Senhor dos Anéis, ele começa falando a respeito da forjadura dos 3 anéis dos elfos, dos 7 anéis dos anões e dos 9 anéis dos homens. Então, existe um personagem chamado Celebrimbor, que foi o elfo que forjou estes anéis, que de uma certa forma ele foi retirado da adaptação do Peter Jackson, no qual, já no prólogo do filme, não é apresentado a figura do Celebrimbor. Apenas fala que todas essas raças foram enganadas por Sauron. Sauron, ele forjou um anel separadamente e para servir para controlar os outros anéis. Porém, os 3 anéis dos elfos são os que menos são afetados pelo poder de corrupção do Um Anel. Então, já durante o prólogo, nós vemos a aliança feita entre os homens e elfos para combater o grande inimigo do mundo da Segunda Era. Lembrando para vocês que Sauron foi um dos tenentes de Morgoth, o primeiro Senhor do Escuro da Primeira Era, e ele tem uma coligação com os Maia, que são espíritos que vieram juntamente com os Valar para o reino de Arda. Então, é a partir deste ponto da aliança e da luta contra Sauron que eu quero fazer uma ressalva a respeito da adaptação para o cinema. Existe um personagem chamado Gil-galad, que é o rei dos elfos, juntamente com o pai de Isildur, Elendil, que também não é muito trabalhado no filme. O livro ele deixa claramente que, graças a Gil-galad e Elendil, foi que Sauron, de fato, teve a sua derrota durante a batalha que aconteceu nas fronteiras de Mordor. É muito interessante destacar isso porque o filme mostra que Isildur foi quem cortou o anel da mão de Sauron. Porém, o romance deixa muito claro que quem derrotou Sauron foi Gil-galad e Elendil. Eles enfraqueceram Sauron ao ponto que eles morreram no confronto. Gil-galad e Elendil morrem juntamente com Sauron nessa batalha. É uma batalha muito épica, da forma que Tolkien descreve. E tudo que Isildur fez, de uma certa forma, foi simplesmente chegar lá e arrancar o anel da mão de Sauron. Ele não teve muito esforço para derrotar Sauron, algo que o Peter Jackson fez questão de reforçar na sua adaptação. É a partir daí que nós começamos a ver uma das primeiras diferenças gritantes entre o filme e o livro. Também existe um outro personagem chamado Anarion. Anarion é o irmão de Isildur. Eu vou falar um pouco mais dele em outro momento do capítulo do livro do Senhor dos Anéis, lembrando que este é o prólogo, que é introduzido no filme. O livro Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, ele é dividido entre livro 1 e livro 2. O primeiro capítulo do livro 1 já começa falando a respeito dos hobbits, uma festa muito esperada, que é muito o que a gente já vê no início do filme. Porém, o livro ele vai muito mais fundo na genealogia dos hobbits. Lembrando que Tolkien é um escritor muito focado no excesso de informações que ele passa a respeito deste universo. O que faz muitos leitores abandonarem a obra de Tolkien é, de fato, o seu excesso de descrições e de detalhes. Seja falando sobre idiomas, seja falando sobre raças. Então é uma característica que muitos desgostam na obra do Tolkien. Para mim não foi difícil. É claro que você tem que ler com muita paciência, muita tolerância, para poder captar as informações que o autor quer passar. E, de fato, Tolkien traz muito mais informação.
É algo que eu até entendo porque o Peter Jackson não pôde fazer isso, exatamente porque é um filme, tem tempo de duração, lembrando que posteriormente foram lançadas as versões estendidas dos filmes. Então eu vou também trazer alguns elementos das versões estendidas até para engrandecer o conteúdo deste vídeo. Então, este capítulo inicial que fala sobre a festa de Bilbo Baggins é muito interessante porque nós vemos que Bilbo Baggins ele está há um longo tempo no qual ele não envelhece. De uma certa forma, ele mantém a sua aparência muito jovial e ele já está chegando próximo dos seus 111 anos, né? E outra coisa que este capítulo mostra, que o filme deixou de lado, é sobre como foi que Frodo foi morar com Bilbo. Frodo ficou órfão. Ele perdeu os pais num acidente, no qual eles estavam num barco e aconteceu algum tipo de desavença no qual os pais de Frodo morreram afogados. Então Frodo ficou órfão. E devido a isso, Bilbo decidiu acolher o sobrinho. Ele apiedou-se do menino. E tem uma outra coisa que é muito relevante, é o fato de que tanto Frodo quanto Bilbo fazem aniversário no mesmo dia. Então Frodo, já no primeiro momento do livro, ele está completando aproximadamente seus 33 anos de idade. Então nós percebemos o quanto ele já é um tio-avô, digamos assim, do personagem Frodo, porque Bilbo ele está vivendo por um longo tempo. Ele está sendo visto como um dos hobbits mais velhos da história do condado. Então, nós temos a festa de Bilbo, nós temos aquele momento dos fogos. No filme temos uma diferença. O acidente dos fogos, onde acontece o surgimento daquele dragão que nós vemos, aquele dragão que o Gandalf fez através de sua magia, no livro, quem faz isso é o próprio Gandalf, para assustar os hobbits. E não é feito de uma forma acidental, algo que foi uma escolha do Peter Jackson. E também tem algo que a versão estendida mostra o quanto o Bilbo está evitando falar com os seus parentes sacola-bolseiros, que estão esperando ele morrer para poder tomar posse da residência de Bag End, no caso, né, a morada de Bilbo. Então nós vemos que ele tem uma relação muito conturbada com os sacola-bolseiros. Também é apresentado outras famílias dos hobbits, né? Já nesse primeiro momento do livro, e também algo que é feito no filme. Os Fat Bolgers, Justa Correias e por aí vai. Então nós temos todo aquele evento no qual Bilbo desaparece utilizando um anel, o diálogo que Gandalf tem com ele. Então esses elementos são muito parecidos. É claro que é a partir desse ponto que Gandalf começa a desconfiar deste anel mágico. Lembrando que eu falei para vocês o quanto na adaptação de O Hobbit, quando Tolkien criou o Hobbit, ele não tinha dado muita importância ao anel de Gollum. Isto foi algo que ele teve que aprimorar quando ele decidiu fazer uma continuação de O Hobbit, porque a editora gostou muito de O Hobbit e eles pediram que o Tolkien fizesse um novo material. Só que ele não tinha nenhuma história preparada. Então, para ele construir O Senhor dos Anéis, ele teve que fazer algumas reformulações na segunda edição de O Hobbit, dando muito mais destaque ao Anel de Gollum e também a presença do Necromancer que estava na Floresta das Trevas. Estes dois elementos foi algo que ele precisou acrescentar de uma certa forma para dar continuidade ao que seria O Senhor dos Anéis. Então é neste ponto do romance que nós vemos o quanto esse um anel é uma ameaça. E também quando Bilbo ele decide sair do condado, ele decide escrever o Lá e de Volta outra vez, né? E ele decide ir para a Companhia dos Elfos. Então o Um Anel fica sob a guarda do Frodo, enquanto que Gandalf ele também desaparece. Aí nós temos outra coisa que é muito bacana, no qual o livro ele apresenta uma longa passagem de tempo. Como nós estamos lendo um romance, fica muito claro que se passaram 17 anos desde que Bilbo saiu do condado e Gandalf também. Logo, Frodo está com aproximadamente 50 anos de idade quando Gandalf retorna para o condado trazendo mais informações sobre um anel. Passaram-se muito tempo e o filme ele não mostra essa passagem de tempo. Ele mantém os mesmos atores em suas respectivas idades. Então aí nós temos uma outra diferença. Frodo, Sam, Merry, Pippin
eles saem do condado muito mais velhos no romance, enquanto que no filme não, você não sente que teve essa passagem de tempo, você sente que foi algo, durou semanas apenas. Então, semanas, meses, por aí. Então, é muito importante nós destacarmos isso. Frodo está muito mais velho no romance, ao contrário da escolha que o Peter Jackson fez em manter a idade do personagem. Elijah Wood continua interpretando Frodo na mesma idade desde os eventos da festa de Bilbo até a saída do condado. Correto? Então, já neste primeiro momento do capítulo, nós vamos percebendo o quanto os hobbits eles são muito burglars. Burglars, que é algo que é um elemento que é trazido em O Hobbit, né? É aquela coisa do sorrateiro, do ladrão. Eles, por serem muito pequenos, eles conseguem se esconder com facilidade. Essa capacidade que eles têm de esconder-se, de saírem sorrateiramente, é uma característica dos hobbits, porque eles fogem de conflito, eles fogem das guerras. Então, com a vinda dos Nazgûl para o condado, tentando encontrar um anel, que esses eventos são muito, muito bem descritos, né? Que Gollum foi capturado, foi levado para Mordor, e ele fala sobre condado bolseiro, e que eles sabem a localização de onde está um anel. Isso de fato aconteceu no romance. Agora tem uma coisa que é muito bacana, é que quando isto de uma certa forma é trazido à tona, é quando Gandalf alerta os hobbits no condado e ele pede para que eles saiam de lá imediatamente. Gandalf diz que vai se encontrar com o chefe da ordem dele, que é o Saruman. E é aí onde temos algo que o Peter Jackson traz que é excelente, que é a luta entre Gandalf e Saruman na torre de Orthanc. Esta luta não existe no romance, não existe nenhuma descrição a respeito dessa luta. É apenas dito que Gandalf foi aprisionado por Saruman na torre de Orthanc. Essa torre foi um presente dos Gondorianos para Saruman, um presente que foi concedido a ele. Então é uma propriedade de Gondor. Então, é a partir desse ponto que nós vemos o quanto Peter Jackson ele traz coisas novas que engrandecem a adaptação para o cinema e que não estão no livro. Então, de fato, tem coisas extras que tornam a adaptação para o cinema maravilhosas. E essa luta de Gandalf e Saruman é excelente no filme. Então, a partir desse momento, nós vemos que também o personagem do Saruman ele não é muito explorado no primeiro livro, A Sociedade do Anel. É engraçado porque o Saruman ele só aparece em um capítulo o livro inteiro. A trilogia digamos assim, ele aparece em dois momentos específicos, que é no As Duas Torres, a voz de Saruman, e depois ele aparece lá pro final de O Retorno do Rei. Então, é engraçado ver como ele é um personagem que você sente o poder dele, você sente a ameaça dele, só que o filme, o Peter Jackson, ele fez questão de colocar o ator, né, o Christopher Lee, ele fez questão de dar muito mais ênfase ao Saruman nos filmes, o que eu acho que é algo excelente mesmo. É muito bom o que o Peter Jackson faz. Então, nós temos a fuga dos hobbits do condado. Nós vemos que isso é feito de forma muito soturna. Existe uma conspiração, que é no capítulo Conspiração Desmascarada, no qual nós vemos que os hobbits já estavam arquitetando a fuga de Frodo do condado muito antes dele saber. E nós vemos o quanto os hobbits se ajudam. O filme, ele de uma certa forma mostra o velho Maggot, que tem a cena da fuga dos atalho para cogumelos. O velho Maggot, no livro, ele ajuda muito os hobbits a fugir do condado. Justamente temos também a participação do Fat Bolger, que também é outro personagem que ajuda os hobbits. Ele é quase como se fosse o quinto hobbit dos quatro principais, né? Então, ele é um personagem que vai ser muito útil nos livros seguintes. Nós temos o momento da fuga dos hobbits, não acontece como é feito no filme, em que os Nazgûl estão quase capturando eles. Isso não acontece. É realmente feito assim de uma forma bem elaborada. Eles vão muito escondidos. E a forma que eles saem do condado é diferente no filme. Eles vão pela Floresta Velha, que fica na fronteira da Terra dos Books. E aí é onde temos alguns elementos que não foram trazidos no filme. Na Floresta Velha, eles são atacados por uma árvore que se mexe. Ou seja, existe ents na Floresta Velha. Pelo menos um ent que a gente saiba. Então,
Mas ainda assim não é um ente na sua forma que a gente vai ver no As Duas Torres. É uma árvore que consegue se mexer, se locomover, mexer seus troncos, seus galhos, e ela vai sufocando os hobbits, fazendo com que eles fiquem sonolentos, quase como se estivesse usando um tipo de esporo para deixar eles sonolentos, para depois assassinar eles. Então, os hobbits quase são assassinados por uma árvore, e eles são salvos por um ser chamado Tom Bombadil. Vamos lembrar deste nome. Este ser, ele é muito ligado com o universo expandido de O Senhor dos Anéis. Não se sabe ao certo muito sobre Tom Bombadil. Existem livros que falam um pouco mais sobre ele, né? Mas o que se sabe é que ele é uma criatura muito antiga da Terra-média. Ele é tão antigo que no capítulo em que ele é apresentado, né, ele coloca um anel no dedo e ele não fica invisível. Ou seja, fica subentendido que ele é muito mais poderoso do que a magia que existe num anel de Sauron. Ou seja, se ele tivesse partido na aventura, ele teria sido muito útil para combater Sauron. Mas como ele é um ser muito antigo, ligado à natureza, existe até menção de que ele teve forte influência no movimento hippie, nos hippies que leram O Senhor dos Anéis. Então, ele é uma criatura que está alheia à Guerra dos Homens. Ele gosta de viver nos campos, no meio do mato. Ele tem um relacionamento com uma elfa, como se fosse uma elfa, que é a Fruta Douro. Então, ele é uma figura muito riponga mesmo, muito naturalista. E ele foi tirado do filme exatamente porque ele só aparece nesse arco e ele não tem importância tanto na Sociedade do Anel, em seguida, quanto no As Duas Torres e no Retorno do Rei. Mas ainda assim é importante citar o Tom Bombadil. Depois que eles são recebidos na casa do Tom Bombadil, após terem sido salvos do ataque da árvore na Floresta Velha, os hobbits eles vão até a neblina da Colina dos Túmulos, onde eles são atacados por fantasmas, figuras fantasmagóricas, que lembra muito o que a gente vai ver depois em O Retorno do Rei. Então Tom Bombadil, mais uma vez, salva os hobbits desses espectros, desses fantasmas, e é nessa neblina da Colina dos Túmulos onde eles encontram espadas que eles vão utilizar na sua jornada. No filme, quem traz as espadas para os hobbits é o Aragorn. No livro, eles conseguem nos túmulos. Então nós temos os eventos que vão levar até o Pônei Saltitante, o encontro com o Passo Largo. Nós lembramos que Aragorn, nesse caso, o nome dele não é apresentado no romance, nós apenas sabemos que ele é um Dúnedain, um guardião do norte, que fazia parte de um dos reinos dos Gondorianos. Os Gondorianos tinham o Reino do Sul e o Reino do Norte, então ele é dessa descendência dos Guardiões. Os Dúnedain, eles são uma raça de homens que vivem muito mais do que os homens comuns. Por quê? Porque eles têm ligação com os Edain, que são os primeiros homens da primeira era da Terra-média, que depois se tornaram os Númenóreanos na Segunda Era, e que são os mesmos Númenóreanos que vieram para a Terra-média. E como eu falei em vídeos anteriores, os Númenóreanos vivem muito mais do que outras raças dos homens. Eles têm um período de vida muito mais prolongado. Então, Aragorn, por ser descendente de Númenóreano, né, ele é o rei de Gondor, ele envelhece, ele vai ter muito mais tempo de vida. Tanto que a versão estendida de As Duas Torres fala muito bem sobre isso. Então, nós somos introduzidos a Passo Largo. Ele decide ajudar os hobbits até chegar a Rivendell, que é a casa de Elrond. Eles são atacados também, como acontece no filme, pelos Nazgûl. Frodo ele é ferido por uma lâmina Morgul. Então é muito legal que também é citado a Telas, né? Essa planta, a Telas, ela tem muita importância nos livros seguintes de O Senhor dos Anéis, especialmente no Retorno do Rei. Então Frodo ele é ferido pela lâmina Morgul e ele vai ser levado até Rivendell. Só que aí nós temos uma outra diferença entre o romance e o filme, no qual o romance traz um personagem chamado Glorfindel, que é um elfo que tem um nome muito parecido com o Glorfindel que surgiu nas outras eras da Terra-média. Existem teorias que é o mesmo Glorfindel que voltou do mundo dos mortos, né, do Palácio de Mundos, e esse é o mesmo. Mas também existe a possibilidade de que seja outro elfo chamado Glorfindel e eles apenas possuem o mesmo nome. Então, este elfo também ele é introduzido no livro, só que ele não tem importância nos livros seguintes. Então, o que é que o Peter Jackson fez? Vamos tirar Glorfindel e vamos botar Arwen, que é a filha de Elrond, que posteriormente vai se tornar a esposa de Aragorn.
Então você entende por que o Peter Jackson fez essas modificações para trazer personagens que fossem muito mais relevantes, enquanto que no livro eles aparecem em momentos específicos e depois eles não são introduzidos em capítulos seguintes. Então é Glorfindel que ajuda Frodo, não Arwen. Ele é levado até Rivendell, né, Valfenda. Acontece aquela magia, né, dos cavalos, das águas, que aquela magia fica subentendido que foi feita por Elrond e por Gandalf, que já estava em Rivendell. Eles fazem uma magia em conjunto para afastar os Nazgûl. E é nesse ponto que o livro 1 acaba, e nós temos o início do livro 2. O livro 2 é onde acontece muitos encontros, em que é apresentado a raça dos homens, a raça dos anões e a raça dos elfos. E é neste ponto que nós vemos o quanto Tolkien faz questão de... Ele faz questão de dizer o quanto essas raças elas se comportam de forma muito diferente. Os elfos, por serem imortais, tratam tanto os homens quanto os anões como se fossem raças inferiores, né? No sentido... É quase uma coisa meio soberba. Existem diálogos nesse capítulo que mostram dois elfos quase menosprezando as outras raças. E também tem uma informação que eu quero trazer muito importante, que a raça dos anões, ela também é descrita, a sua gênese, em O Silmarillion, através de Aulë. Aulë era o ferreiro dos Valar. Ele é o equivalente a Hefestos na mitologia grega. Então, Aulë, ele forjou os anões, ele construiu os anões antes da vinda do... Acho que foi enquanto a vinda dos elfos ainda não estava sendo elaborada. E foi contra os ensinamentos de Eru Ilúvatar, que é o pai de todos, que é o deus deste universo de O Senhor dos Anéis. Então, Aulë, ele construiu seres sem autorização de Ilúvatar. Ilúvatar ficou com pena desses seres que Aulë construiu e deixou eles viverem. Porque Aulë, ele fez eles de uma forma um tanto deformada. Ele ainda estava aprendendo a fazer seres. Então, Eru Ilúvatar, ele apiedou-se desses seres e a origem dos anões tem ligação com um dos Valar, que é Aulë, o ferreiro. Então, já neste capítulo, nós vemos, através do olhar dos hobbits, né, especialmente de Frodo, o quanto ele vai aprendendo um pouco mais sobre a raça dos homens, dos anões e dos elfos, e ele vai vendo essas diferenças de comportamento. Também é introduzido Boromir. Boromir vem de Gondor, né, para a reunião, e é engraçado porque o Boromir do livro, ele parece um pouco mais honrado do que o do filme. O do filme ele tem muito o aspecto de que ele já está corrompido, ele está querendo aquele um anel. Então, você sente que o Boromir do livro ele é um pouco mais honrado do que o do filme. Mas ainda assim isso não incomodou. Tanto que tem uma cena no filme que Frodo deixa o anel cair e Boromir pega o anel e ele fica assim tentado. Essa cena não tem no livro e é muito bem feita. É um acréscimo que o Peter Jackson faz realmente para a adaptação cinematográfica. É nesse ponto que eu também quero falar para vocês que acontecem os eventos da reunião entre estes povos. É decidido a formação da Sociedade do Anel, exatamente como a gente vê, né, no filme. Então, existem coisas que acontecem de forma diferente neste ponto. Quando a comitiva está chegando próximo das minas de Moria, eles também são atacados por lobos das montanhas. Nesse momento, Gandalf até usa uma Fireball, uma bola de fogo, uma coisa bem de RPG. Esse ataque dos lobos não acontece no filme, então é algo que o livro tem. Também existe a passagem deles por aquela parte muito íngreme das montanhas, na qual eles dizem que estão ouvindo a voz de Saruman. E de fato você não sabe ao certo se é a voz de Saruman ou não que está interferindo na passagem da comitiva para seguir pelo desfiladeiro de Rohan, né? Alguma coisa, e é o que faz eles mudarem a curva para Minas Tirith. Então, estes eventos que acontecem tanto em Minas Tirith quanto nos próprios eventos em Khazad-dûm, nas minas de Moria, de fato é muito similar com o livro. Então, existem poucas ressalvas, eu diria, muito poucas mesmo. Eu só estou trazendo as ressalvas que são muito mais gritantes entre livro e filme. Mas tem um detalhe que eu quero falar. Nas Minas de Moria, como vocês bem sabem no filme, né,
acontece a cena em que eles são atacados pelo Balrog, e o Balrog, ou Balrog, né? O Balrog, ele é um dos demônios do mundo antigo que foram feitos por Morgoth, o Senhor do Escuro. Os Balrog são muito mais apresentados em O Silmarillion, certo? Então eu não vou falar muito sobre essas criaturas. Agora, existe um ponto muito crucial que eu quero citar para vocês. Quando Gandalf ele vai se deparar com o Balrog, ele fala que ele é um servo do fogo secreto, o portador da chama de Anor, e existem muitas teorias a respeito disso. Muitos dizem que é porque Gandalf ele possui um dos 3 anéis dos elfos, o que é verdade. Essa informação a gente só vai ter futuramente, especialmente no Retorno do Rei. Lembra que eu falei para vocês que existem os 3 anéis que foram deixados para os elfos? Então, um desses anéis era do Gil-galad, antes dele ter sido morto por Sauron. Gil-galad deixou este anel com Círdan, que é o guardião dos portos cinzentos. Aqueles portos em que aparece no final do filme O Retorno do Rei. Então, é descrito que quando Gandalf chegou na Terra-média através dos portos, Círdan entregou Narya, que é um dos 3 anéis dos elfos, para Gandalf. Então existem teorias que mostram que Gandalf, possivelmente, ele está carregando um dos anéis, um dos 3 anéis élficos com ele. Lembrando que, de uma certa forma, os outros 2 anéis, um está com o esposo de Galadriel e com Galadriel. Não, minto. Um está com Elrond, Galadriel. E possivelmente o 3º anel está com Gandalf. Então é algo que o romance ele explora muito mais esse detalhe de dizer que Gandalf ele está portando um dos 3 anéis dos elfos. Algo que o filme ele não dá muito destaque a esse fator. Embora exista, de fato, o ator Ian McKellen, ele está usando um anel na sua mão, o que fica subentendido que é um dos 3 anéis dos elfos, né? Então, o Peter Jackson, ele joga a informação, mas ele não expande essa informação. Então, acontecem os eventos da morte de Gandalf, né? E a partir desse momento, no romance, a sociedade ela fica muito fragmentada, com a perda de Gandalf, muito abalada. Acontecem os eventos de Lothlórien, o espelho de Galadriel, tudo como a gente viu, é muito bem adaptado dessa forma. É claro que o romance ele fala muito mais sobre a Galadriel, fala muito mais da importância dela nas eras passadas. O esposo de Galadriel também é muito mais bem trabalhado, o marido dela, né? Então tem certos detalhes que o romance ele traz que o filme não pôde se aprofundar. Essa parte de Lothlórien eu adoro porque é muito poética. Existe muito da poesia também na literatura de Tolkien. Tolkien ele também escrevia músicas, né? Músicas sobre a sua obra, poesias sobre o universo de Senhor dos Anéis. Tanto que tem uma coisa que eu gosto muito na versão estendida do Senhor dos Anéis, né? Da Sociedade do Anel, em que Aragorn ele está cantando em um determinado momento no filme, falando sobre Beren e Lúthien. É uma canção sobre Beren e Lúthien. Então essa canção fala sobre o romance entre um homem e uma elfa, que aconteceu na primeira era da Terra-média. Então é muito engraçado a gente ver esse paralelo entre Aragorn e Arwen sendo repetido na terceira era da Terra-média. Então eles têm muito essa correlação entre Beren e Lúthien. Um romance proibido, meio Romeu e Julieta. Então é muito legal também que... Também tem a canção de Gil-galad, né, que foi apagado do filme, em que mostra Sam cantando sobre Gil-galad, né, o grande rei dos elfos da Segunda Era da Terra-média. Então, após os eventos que acontecem em Lothlórien, eles fogem através do rio, né, e é onde eles encontram os portões dos reis, que é basicamente a estátua de Isildur e Anarion. Algo que o filme ele não se aprofunda. Então, Anarion, como eu falei, era o irmão de Isildur, né? Os dois são filhos de Elendil. Então, aquelas 2 estátuas que nós vemos, os Argonath, são as estátuas dos filhos de Elendil, Isildur e Anarion. O filme, como não fala sobre Anarion, a gente fica até meio subentendido que aquilo ali pode ser a estátua de Elendil e de Isildur, né? Então,
aí nós temos um outro ponto muito diferente, porque Anarion não é citado, é quase como se ele não existisse no filme. É um mistério, né? É uma coisa assim que o Peter Jackson escolheu. Aí nós estamos chegando no momento final do romance, né, da Sociedade do Anel, e tem uma coisa que eu acho muito importante dizer para vocês. A morte de Boromir, ela não acontece em A Sociedade do Anel. Ela acontece no primeiro capítulo do As Duas Torres. É a partir daí que nós vamos ver algumas diferenças entre romance e filme. O filme faz questão de terminar de uma forma muito dramática, né? O rompimento da sociedade, Frodo tentando fugir, né, do ataque de Boromir. Isso acontece no romance, né? Boromir ele tenta pegar o anel de Frodo e Frodo toma a decisão de ir sozinho para Mordor. Sam encontra ele e os dois partem juntos, e é assim que o livro termina. Frodo e Sam se separando da sociedade e decidindo tomarem o caminho para ir para Mordor. Só que o ataque dos Uruk-hai, que foi arquitetado por Saruman, esse ataque dos Uruk-hai ele não é citado no A Sociedade do Anel. Então, de fato, a gente não sabe o que acontece com o resto da sociedade no final do livro 1. Enquanto que o Peter Jackson ele faz questão de criar um grande clímax, fazendo com que a gente fique, nossa, caralho, que final, e agora? O que é que vai acontecer? Quando é que vai ser a continuação? É nesse ponto que a gente vê que Peter Jackson ele até consegue se sobressair ao romance. Ele traz o primeiro capítulo do As Duas Torres e ele joga no final de A Sociedade do Anel. Então, quando eu fizer o vídeo sobre As Duas Torres, estejam cientes, o primeiro capítulo, que é a morte de Boromir, ou a partida de Boromir, ele já é um assunto que é trabalhado no filme, A Sociedade do Anel. E nós vamos ver algumas diferenças entre livro e filme que eu vou trazer nos próximos vídeos, falando sobre As Duas Torres e o Retorno do Rei. Gente, esse foi o papo mais gigante que eu tive com vocês a respeito de O Senhor dos Anéis. Lembrando que A Sociedade do Anel é o maior livro da trilogia, ele de fato é o maior. O As Duas Torres e o Retorno do Rei são um pouco menores, e eu ainda considero As Duas Torres o melhor livro da trilogia. Eu vou explicar para vocês o porquê que eu considero ele o melhor livro. Porque tem coisas que ele trabalha que também é uma diferença entre filme e livro que eu vou ter que trazer de uma forma muito abrangente para vocês quando eu for falar de As Duas Torres e o Retorno do Rei. Bom, gente, esse papo foi gigante sobre O Senhor dos Anéis. Aqueles que são fãs de Tolkien, por favor, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem nas suas redes sociais. Vamos falar mais sobre este universo que nós tanto amamos. Lembrando que vai ter a série da Amazon falando sobre a Segunda Era ainda este ano. Eu vou trazer conteúdo no canal a respeito da série da Amazon para vocês. Então tudo que eu tenho que dizer para vocês é Namária, um forte abraço e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!